Os romanos vão invadir essa fortaleza, massacrar provavelmente uma parte daquele povo, violentar as mulheres, abusar das crianças. É isso, é a última noite. Não existe mais nenhuma esperança. Está tudo perdido. Está tudo acabado. Mas assim que a legião de romanos adentra a fortaleza, ela se depara com um espetáculo aterrorizante ao qual ela não esperava. Eles dão de cara com um caminho de cadáveres. Todos com as gargantas degoladas, o sangue escorrendo. Ninguém acabou escapando desse massacre coletivo. Ninguém sobrevive. Os romanos não fazem a não ser constatar os mortos. Os refugiados de Massada preferiram se matar. Para os zelotes, a opção de suicídio permitia que eles ainda mantivessem sua honra além de ir até o fim com a sua ideologia. Isso é, de serem homens livres, de não caírem em servidão aos romanos. Mas essa versão dos fatos há de intrigar os historiadores. Como que aqueles judeus famosos por sua extrema devoção religiosa poderiam ter cometido tal ato contrário aos seus princípios? Segundo a tradição judaica, é proibido de infringir um ato contra a sua vida. E principalmente contra seus semelhantes. O ato de se suicidar é recriminável. Tal ato não pode ser justificado dentro da tradição judaica. Para contornar a proibição religiosa, os zelotes começaram degolando as mulheres e as crianças. Quanto aos últimos homens, eles recorreram a uma engenhosa solução. Os 10 últimos que ficaram organizaram uma espécie de sorteio. O que fosse sorteado cortaria a garganta dos outros 9 combatentes e se jogaria em cima de sua espada para acabar com essa terrível tragédia. Essa seria a história do massacre de Massada. Ao menos a versão fornecida por Flávio Joséfo, um dos mais famosos historiadores judeus da antiguidade. Bom, o único testemunho do que se passou dentro daquela fortaleza em Massada chegou até a gente por um historiador muito famoso que se chamava Flávio Joséfo em sua obra A Guerra dos Judeus contra os Romanos. Essa obra é um relato precioso porque só o Flávio Joséfo foi quem nos contou o que realmente aconteceu aqui. Ele é a nossa única fonte literária, historiográfica. É o único que conta essa história. Sendo o único relato, será que Flávio Joséfo é de fato confiável? Pois o relato do juízo final ainda indaga os historiadores. Ainda mais porque o homem foi acusado por seus compatriotas de colaborar com os romanos. O relato da tomada de Massada gera uma série de problemas porque o Flávio Joséfo conta a história, mas ele não estava presente em Massada. Ele já estava ali em Roma, morando fazia pelo menos uns 3 anos. Ele mora lá e tenta produzir queijo e repolho. Ele escreve para os romanos. Os vencedores têm a razão. Então, de certa maneira, ele é obrigado a dar conta dessa situação e, ao mesmo tempo, que ele tenta também defender seu povo. Ele é judeu. Como é que fazemos para dizer, bom, então esse é o único relato escrito e, ao mesmo tempo, ele não é de todo confiável? Flávio Joséfo não esteve, portanto, à sede de Massada. Podemos, assim, duvidar da veracidade do conjunto de seu relato. Se seus escritos deixam de nos dar a solução desse enigma, a ciência talvez possa nos ajudar. Agora, o que a arqueologia nos diz sobre a construção de Massada? Para começar, a arqueologia confirma que ela existiu. Nós encontramos dezenas de balas de canhão romanas que foram catapultadas pelos romanos do acampamento instalado em volta da fortaleza. Nós encontramos restos de flechas romanas e nós encontramos também 25 esqueletos que estavam entrepostos dentro da área norte da fortaleza, no palácio de Herodes. Não há por que duvidar da existência da fortaleza de Massada. Uma batalha com certeza foi travada aqui. Mas o que nos deixa perplexo é o fim dessa história. Entretanto, os indícios talvez confirmem a tese do sorteio entre os últimos soldados zelotes, que escolheria aquele que mataria todos os outros. Durante as escavações arqueológicas feitas em Massada, encontramos pequenos pedaços de cerâmica e sobre eles havia nomes inscritos, o que parece comprovar que pode ter mesmo havido um sorteio. Mas ainda assim, nada é certo. É interessante como teoria, mas esses pedaços de cerâmica a gente encontrou meio que em todo lugar, na maior parte dos sítios arqueológicos. É uma coisa meio comum no fim das contas. Mostra que estiveram lá, que provavelmente houve algum tipo de sorteio. Talvez para um racionamento, talvez para as tarefas, podia ser para um monte de coisas. Mas isso não prova, de jeito nenhum, que se trata do sorteio, para saber quem é que seria o último homem que deveria se suicidar.